paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, igreja amada do Brasil. É um privilégio muito grande poder estar aqui nesta terra, nessa terra que me viu crescer, nessa pátria amada. Tenho muitos anos morando no estrangeiro. Meu coração ainda late brasileiro. Meu coração ainda é brasileiro. E é um privilégio. Me sinto em casa poder estar aqui. De antemão, eu quero mencionar que o meu desejo é pregar em português e ensinar em português. Mas tem quase 10 anos que eu não ensino ou prego em português. É muito possível, quando eu termine, a metade vai ser em outro idioma. Provavelmente inglês ou espanhol, ou línguas angelicais. Mas meu desejo é ser de bênção para vocês neste dia, e que Deus possa ser glorificado no nosso tempo junto nesta manhã. Eu quero agradecer ao Bispo Fernandes pelo convite de poder estar aqui e compartilhar com a Igreja no Brasil. Eu sinto privilegiado de poder estar aqui com minha esposa, a Laura Felipe. Você pode colocar de pé, Laura. É a razão que eu sei que Deus existe. Ele é o presente mais lindo da sua criação. Eu sou um homem abençoado. Recebam um forte abraço da família Felipe, que se encontra nos Estados Unidos. Meus irmãos, a minha irmã, a minha mãe, todos temos lembranças lindas do nosso tempo aqui no Brasil. Amamos a terra brasileira, amamos a igreja no Brasil. Oramos para que Deus continue abençoando e multiplicando e trazendo crescimento na igreja aqui no Brasil. Essa nação é uma nação amada, preciosa, linda, e amamos a terra e a igreja brasileira. Amém? Recebam também um forte abraço do bispo principal, o bispo Tim Coulter, e todos que trabalham nas oficinas internacionais, que trabalham com vocês, para vocês, e sempre estão orando para que a obra missionária da igreja continue em todos os lugares do mundo. Amém? Hoje eu quero falar sobre a igreja, especificamente falar sobre igrejas frutíferas. Quantos querem igrejas frutíferas? Quantos querem ver igrejas que crescem, igrejas multiplicadoras? Pergunta a pessoa que está ao seu lado: você quer ver uma igreja que se multiplica, uma igreja frutífera, uma igreja plantadora? Vou estar lendo, para iniciar, o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 28, versículo 18 e 19. E diz assim a palavra de Deus: então Jesus se aproximou deles e lhes disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também lemos em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 e 18. Na realidade, essas duas escrituras são conectadas no contexto da missão de Deus para a igreja. E Paulo, quando ele escreve a igreja em Coríntios, ele especifica exatamente o que Jesus falava à igreja na grande comissão. E ele fala e lhes diz: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Tudo isso provém de quem? De Deus. De quem? De Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Amante Pai, te damos graças, Senhor, porque você está presente nesta casa. É a minha petição, Pai, que não seja eu que fale ao seu povo, mas que seja a tua palavra, é o teu povo, é a tua missão, teu coração. Te peço, Pai, que não faça nada, que você tome este lugar, e seja a sua mente, os seus lábios, ministrando ao coração do seu povo, no nome glorificado de Cristo Jesus. Amém e amém. O chamado de reconciliação de Cristo, que Cristo deu à sua igreja,
é um chamado à expansão do território do reino, um chamado a ganhar o mundo para Cristo. Quando lemos a grande comissão, compreendemos o chamado, compreendemos a missão, compreendemos o grande desafio que Deus lhe dá à igreja por meio de seu Filho Cristo Jesus. Esse chamado é claramente comunicado na grande comissão, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. A grande comissão é um chamado ao evangelismo da comunidade, ao evangelismo da nação e ao evangelismo de todo o mundo. E a realidade é que é um fato histórico e estatístico de que o meio mais eficaz do evangelismo, de alcançar pessoas para Cristo, é a plantação de igreja. Quando falamos de plantação de igreja, a plantação de igreja está no coração de Deus. E você pode se fazer a pergunta: como é possível? Por que é que a plantação de igreja é tão eficaz em ganhar almas para Cristo? E a resposta é muito fácil. A resposta é porque a igreja estabelecida divide o seu foco em muitas áreas. Muitas áreas de enfoque precisam ser atendidas pelo pastor da igreja local, pelos membros, pelo grupo e equipe de liderança da igreja. Mas em contraste, na planta da igreja, o único foco é o evangelismo. A única área de foco de uma igreja que vai começando é o evangelismo. Na plantação, o ministério que nasce investe 100% do tempo no evangelismo, 100% do tempo na planificação para evangelismo, 100% das finanças e 100% dos esforços são derramados na evangelização, derramados no alcance das pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Agora, se temos esse entendimento de que a plantação de igreja é o meio mais eficaz para alcançar o mundo para Cristo, a gente tem que fazer a pergunta e conhecer qual é o obstáculo mais grande. Se é o meio mais eficaz, por que é que então não somos plantadores mais eficazes de igrejas? Porque a plantação de igreja não é o número um no exercício da igreja, no que a igreja faz. E a razão é também simples. O reconhecimento de que a plantação de igreja tem muitos desafios, mas existe um desafio principal. E às vezes a gente está um pouco confundido em qual é o desafio maior da plantação de igreja, porque, como se é mencionado ontem de noite no serviço e há alguns minutos, muitos pensamos que o desafio da plantação de igreja é um desafio de finanças. Se a gente tivesse mais dinheiro, a plantação de igreja fosse um pouco mais fácil. Se tivéssemos mais recursos, mais pessoas, homens e mulheres com chamados de Deus para a plantação seria mais fácil. Pensamos que o obstáculo é falta de recursos. Outros pensam que é a rejeição social, não seremos aceitados em tal comunidade ou essa comunidade. E outros pensam que são os ataques do inimigo, que o inimigo não quer que nós plantemos igreja. É uma realidade. O inimigo não quer que a igreja prospere. E outros ainda pensam que é a ausência de homens e mulheres que reconhecem o chamado de plantação. Mas a realidade é surpreendente. A realidade do verdadeiro obstáculo da plantação de igreja não é o que nós imaginamos. Não é algo muito óbvio. O maior obstáculo para a plantação de igrejas novas, é a mentalidade da igreja estabelecida. Vou repetir. O obstáculo mais grande do plantio de novas igrejas não é externo à igreja, é interno. O obstáculo mais grande é a mentalidade da igreja estabelecida. A razão pela qual isso acontece é que, quando falamos de crescimento, do crescimento da igreja, sempre pensamos em um crescimento interno, um crescimento da igreja local. Teremos um sentimento baseado no reino de Deus, porém um tanto egoísta, porque queremos ver o crescimento
crescimento da nossa igreja local. Quando falamos de crescimento, pensamos em um crescimento das almas na minha igreja local, batismos na minha igreja local. Falamos de crescimento, queremos um crescimento baseado focado na nossa conta bancária, um crescimento na nossa propriedade. Se tivéssemos um edifício mais grande, um estacionamento mais grande, uma conta bancária mais grande, e nossa oração de crescimento é um crescimento interno. O problema quando falamos da plantação de igreja, a plantação de igreja requer que o ministério estabelecido se sacrifique. Sacrifique os filhos da casa. Sacrifique os líderes da casa. Sacrifique o talento da casa. Sacrifique a unção que está na casa e possa dizer: você pode ir. Quando falamos da plantação de igreja, a plantação de igreja, que é algo que somos campeões na realidade, no nosso coração, na nossa mente, às vezes não falamos, mas dói. Dói por quê? Porque a percepção da plantação é uma percepção de subtração, é uma percepção de perda, é uma percepção que algo está diminuindo na casa. Quando falamos de plantação e de enviar, a plantação não traz um sentimento de aumento, um sentimento de que estamos subindo, um sentimento de crescimento. Ao contrário, a ideia de plantação traz um sentimento de que algo está diminuindo internamente na casa. E é por causa essa falsa percepção de perda. Porque é uma falsa percepção de perda. É uma falsa percepção de divisão. É uma falsa percepção de subtração. Porque estamos falando de algo interno no que estamos fazendo. Mas quando a gente pensa no que está acontecendo no reino de Deus, na mente de Deus, na comunidade, no mundo, não é divisão, é multiplicação. Não é subtração, é adição. Não é menos, é mais. Mas assim, é difícil compreender essa posição e essa percepção no contexto da igreja local. Deus quer que os nossos ministérios locais prosperem e cresçam. Mas a plantação, a realidade é que o crescimento da igreja local, por mais saudável, sempre é um crescimento aditivo. Em comparação ao crescimento que produz a plantação produz um crescimento multiplicativo. Uma igreja frutífera é uma igreja plantadora, porque reconhece o poder multiplicativo da plantação. Uma igreja frutífera reconhece que a sua maior contribuição para o reino não consiste na retenção do seu fruto, mas na liberação do seu fruto. O plantio é o mecanismo através do qual o árvore do seu ministério se pode transformar em um pomar. E Deus tem um coração de pomar, e não um coração de árvores individuais e isoladas, mas um coração de muitas árvores, um coração de pomar. E que eu quero compartilhar com vocês hoje são três pilares de uma igreja frutífera. Três pilares de uma igreja frutífera. E o que eu vou compartilhar com vocês, eu não estou falando de uma estratégia. Não é uma estratégia de plantação de igreja, porque a estratégia de plantação de igreja é a resposta de como é que a gente vai fazer isso, né? A estratégia responde a pergunta: como é que a gente vai plantar? O que eu quero compartilhar não é uma estratégia respondendo como é que a gente vai fazer isso. O que eu vou compartilhar é uma resposta à pergunta: por que a gente tem que fazer isso? Uma resposta ao porquê da importância e como tem que ser a mentalidade e a atitude de uma igreja que é frutífera. Você está preparado? O primeiro pilar de uma igreja frutífera
O primeiro pilar de uma igreja frutífera é reconhecer que a plantação é que? Obediência. O primeiro pilar é reconhecer que a plantação de igreja é obediência. Por que eu falo isso? Não é uma ideia minha, é uma ideia bíblica. Acabamos de ler em São Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, bautizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu os ordenei. O interessante é que quando Jesus lhes dá a grande comissão, e ele comissiona ao seu povo, aos seus discípulos, vocês têm que ir e fazer discípulos. A resposta imediata daqueles homens que receberam as instruções de Jesus, qual foi? Plantar a igreja. O mecanismo que eles utilizaram para alcançar o mundo para Cristo foi a plantação de igreja. Mas é interessante reconhecer como eles responderam. A resposta de obediência daqueles homens foi uma resposta plantadora. Quando os discípulos recebem a ordem, a reação foi plantação. Ao ler o livro de Atos dos Apóstolos, podemos observar os acontecimentos, viagem e interação que produziram a plantação de igreja em Jerusalém, Roma, Corinto, Galácia, Éfeso, Filipe, Colosso e Tessalônica. Em outras palavras, a reação estratégica inspirada pelo Espírito Santo de Deus para a evangelização do mundo foi e continua sendo a plantação de igreja. Isso nos serve como um exemplo, como um mapa, para que nós possamos observar e entender como tem que ser a reação da igreja hoje em obediência à grande comissão de Cristo. Como deve ser a nossa reação à grande comissão de Cristo? A resposta é, como na igreja primitiva, como podemos plantar igreja? A plantação é a reação da obediência da igreja. O problema é que obedecer a palavra de Deus é impossível se não é de parte de Deus. Porque a palavra de Deus quem dá o querer e o quê? E o fazer. É a palavra de Deus que permite não somente o compreender, mas também a capacidade de fazer vem de parte de Deus. Isso significa que a obediência tem dois requisitos. É impossível ser obediente sem esses dois requisitos que a igreja primitiva eles puderam receber e experimentar. A revolução do plantio da igreja no livro de Atos decolou impulsada por dois motores potentes. A obediência é possível por dois motores catalíticos. Quero compartilhar esses dois motores. O primeiro motor catalítico foi a convicção apaixonada pela ressurreição. Uma convicção apaixonada pela ressurreição. Miramos na história como aqueles homens estiveram com Jesus 3 anos e meio com Jesus, escutando a palavra, entendendo a palavra, comendo a palavra, mas quando Jesus morre, todos eles voltam. Todos eles voltam às suas atividades anteriores, e eles não vão, eles não pregam, estão assustados, confusos, desorientados, escondidos. E a atitude, a mentalidade e o coração daqueles homens mudou no momento que eles reconhecem que Cristo não estava morto. Quando Cristo lhes aparece e confessa e revela a verdade da sua ressurreição, isso mudou por completo a mentalidade daqueles homens. O medo que estava envolvendo por completo o coração e as ações daqueles homens mudou no momento que eles reconhecem que o túmulo estava vazio. Quando eles reconhecem que a morte não podia enfrentar o poder da vida de Cristo Jesus. Quando Cristo confessa, quando Cristo revela, eu sou maior que a morte, eu sou mais poderoso que a morte não me pode deter. Nesse instante, aleluia, naquele instante,
os homens que já haviam recebido instrução tiveram a capacidade de obedecer à instrução. Por quê? Porque tiveram um reconhecimento vivo. Quando eles saem a pregar o Evangelho, eles estão dispostos a morrer por Cristo. Morrer pelo Evangelho é porque eles tinham uma convicção de um Cristo ressuscitado. Ao passar do tempo, ao passar as gerações, anos ao passado, e gerações da igreja, tras gerações da igreja, hemos perdido a convicção da sua ressurreição. Hemos perdido a realidade, a revelação de que Ele de verdade conquistou o túmulo. Aqueles homens foram capazes de obedecer à grande comissão. Por quê? Porque eles tinham uma convicção apaixonada de que Cristo estava vivo. A igreja de Deus da profecia hoje tem que voltar a apaixonar-se de uma convicção de que nosso Jesus é um Cristo vivo, é um Cristo poderoso, é um Cristo exaltado, é um Cristo que não tem limites. Se você e o seu ministério reconhecem e se apaixonam outra vez dessa convicção, seremos capazes de reacionar com obediência ao chamado de Cristo, a grande comissão. Essa convicção apaixonada da ressurreição de Cristo foi esse primeiro motor catalítico que produz a obediência da igreja primitiva. Mas houve outro motor. O segundo motor catalítico foi o empoderamento do Espírito Santo. Aleluia. Jesus lhes disse: é importante que vocês vão e preguem por todo mundo, façam discípulos em todo mundo, mas tem que esperar. Não pode sair correndo ainda. Tem que esperar até que sejam revestidos de poder que vem do alto. A plantação de igreja não é eficiente e eficaz por uma boa estratégia, ou uma boa planificação, ou alguém que tem muitos talentos. O sucesso da plantação de igreja é devido a um empoderamento do poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz possível o crescimento da igreja. É o Espírito Santo que faz possível o arrependimento no coração de um perdido. É o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem capacita. O Espírito Santo é quem dirige. O Espírito Santo é quem revela. É quem trabalha o processo de plantio na colheita. No Antigo Testamento temos um simbolismo poderoso e uma conexão que existe entre o trabalho do Espírito Santo e o trabalho da colheita. O plantio de igreja é um trabalho de colheita. E podemos observar esse trabalho de colheita no Antigo Testamento. O profeta Joel, capítulo 2, versículo 23 e 24 diz e fala e estabelece essa conexão que existe entre a chuva e a colheita. E ele fala que a colheita dependia, a qualidade e a quantidade da colheita dependia da chuva que caía. O profeta Joel profetiza sobre dois tipos de chuva: a chuva de outono e a chuva de primavera. Joel 2, 23 e 24 diz: ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, o seu Deus, pois Ele dá a vocês as chuvas de outono conforme a sua justiça. Ele envia a vocês muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. Elas ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Agora, eu quero compartilhar muito breve com vocês sobre essas chuvas. Essas duas estações de chuva revelam a dualidade do que faz o Espírito Santo no processo de plantação. A primeira chuva, e não falando sobre na ordem do calendário, porque você vai automaticamente pensar que a primeira chuva era a chuva de primavera.
Mas a realidade é que a primeira chuva para o plantador da terra era a chuva de outono. E quando caía a chuva de outono, era uma chuva que preparava a terra para que o plantador colocasse a semente. A chuva de outono penetrava a terra antes de que o plantador lançasse a semente. A chuva é o simbolismo do Espírito Santo. E o semeador é um simbolismo daquele que prega a palavra de Deus. A palavra de Deus é a semente, o plantador é você e eu, e a chuva é o Espírito Santo. Mas o que significa isso é que o Espírito Santo, quando cai em outono, é um movimento do Espírito antes de que o plantador saia a semear a palavra de Deus. É importante reconhecer a verdade da palavra. Por quê? Porque você pensa que quando você prega, Deus vai fazer algo, o Espírito Santo vai cair no momento da pregação. Muito errado. Antes da pregação, o Espírito Santo já está caindo, já está abençoando, já está molhando a terra, já está preparando a terra para receber. Aleluia. O Espírito Santo cai, preparando a terra, para que quando você pregue a palavra, prega assim sem preocupação, prega sem medo, prega sem ansiedade, o Espírito Santo já está fazendo o trabalho. Aleluia. A chuva do Espírito não somente cai em outono, mas também cai em primavera. Por quê? Porque o Espírito Santo não somente prepara a terra, mas uma vez a semente já está na terra, a chuva do Espírito tem que cair para trazer e produzir fruto em abundância. É o Espírito Santo que dá crescimento e multiplicação para o árvore do seu ministério. Na igreja primitiva foi o Espírito que preparou o coração para receber a palavra. Foi o Espírito Santo que no coração que já tinha recebido a palavra trouxe crescimento e madurez no coração daqueles que receberam a palavra. É o Espírito Santo. Como eu estou falando, o primeiro pilar de uma igreja frutífera é reconhecer que a plantação é obediência, mas a obediência requer. É impossível ser obedientes sem uma convicção da ressurreição e um empoderamento do Espírito Santo. Quantos anelam ser cheios do Espírito Santo aqui nesta casa? Mas tem um segundo. O segundo pilar de uma igreja frutífera é reconhecer que a plantação é relevância. Plantação é relevância. Uma das marcas mais notáveis do movimento pentecostal, desde o seu princípio, no dia de Pentecostes, é a preocupação de Deus em comunicar uma mensagem que seja linguisticamente entendível e culturalmente relevante. É o que observamos no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, versículos 6 ao 12, é exatamente isso. Frequentemente, quando lemos a narrativa do dia de Pentecostes, nos enfocamos no derramamento do Espírito e nas línguas angelicais. Mas se você olha atentamente no que acontece, versículo 6: ouvindo-se um som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em quê? Na sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Ele dá uma lista das culturas, das nacionalidades, da variedade multicultural que estava presenciando aquele momento. Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, no ponto da província de Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes. Ela diz isso: nós os ouvimos declarar
as maravilhas de Deus em nossa própria língua. De nós nos ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros. Era a pergunta do momento, a pergunta daquele instante, era a pergunta principal: o que significa isso? A pergunta que eu lhe faço à igreja nesta manhã: o que significa isso? É muito mais que o empoderamento do Espírito Santo. Porque o empoderamento do Espírito Santo não é somente para que nós, o movimento pentecostal, comece a pular e brincar e dar a volta. Esse não é o propósito do empoderamento do Espírito Santo. O empoderamento do Espírito Santo ocorre para capacitar a igreja a cumprir a grande comissão. E a capacitação, a primeira capacitação que ocorre foi que eles foram capazes de ser linguisticamente e culturalmente relevantes a todas as culturas que estavam presentes. Todas aquelas culturas. Isso significa que as maravilhas de Deus precisam ser comunicadas de uma maneira linguisticamente entendível e culturalmente relevante. Uma igreja frutífera abraça o desafio de comunicar as maravilhas de Deus de tal forma. É interessante porque isso faz muito sentido no contexto da cultura brasileira. A cultura brasileira é uma cultura não somente interessante, mas é uma cultura complexa, variada. O Brasil não é como que fosse uma nação. O Brasil é uma multidão de culturas combinadas no que é o Brasil. Regionalismo, se você vai para o Nordeste, muito diferente do Sul do Brasil. É interessante que eu recebi, segundo o Canasco, o Sexto, e a irmã Maria disse que o Sexto tinha diferentes golosinas e aperitivos de diferentes partes do Brasil. E quando íamos provando as diferentes comidinhas e coisas para provar das diferentes áreas do Brasil, o sabor tão diferente, um sabor diferente de cada parte e região do Brasil. E a diferença do sabor não é somente evidente no que você come, mas também em como soa a língua brasileira, a comida brasileira, a língua brasileira, o idioma brasileiro, palavras, acentos, muito diferente. Eu tenho escutado alguns brasileiros falar português que eu quase pensava que era inglês, mas eles juravam que era português. Por tão diferente que é a linguística brasileira. Esse país é formado de muitas culturas distintas que Deus ha trazido a esse lugar. Agora, interessante, esse país é formado na sua base original indígena, mas a isso agregamos quase 6 milhões de africanos no tempo da colonização. A isso agregamos quase 2 milhões de portugueses depois da independência em 1822. A isso agregamos 1.500.000 italianos a partir de 1870. A isso agregamos 700.000 espanhóis a partir de 1872. A isso agregamos mais de 200.000 alemães depois da metade do século XIX. A isso agregamos 50.000 turcos depois de 1870. A isso agregamos mais de 150.000 japoneses a partir de 1907. A isso continuamos agregando. A isso agregamos que as últimas estatísticas de imigração revelam que mais de 1 milhão de imigrantes serão registrados no Brasil desde 2011 ao 2020. Esse país continua crescendo na sua diversidade cultural e complexidade de idioma e cultura. O que isso revela? A necessidade de uma igreja cheia do Espírito Santo, que como no dia de Pentecoste, possa
ser eficiente, falando diversas culturas, impactando, tocando, declarando, falando, que entendam todos nessa cultura. Quando eu fazia leitura e estudava toda essa complexidade cultural do Brasil, eu lia a combinação cultural com uma receita culinária. Um pouquinho de italiano, um pouquinho de francês, um pouquinho de alemão, um pouquinho de português, um pouquinho de espanhol, um pouquinho de indígena, um pouquinho de africano. O que você tem? Feijão tropeiro. Temos a beleza da cultura brasileira. A realidade é que isso revela que é impossível que uma igreja tenha a capacidade de impactar a todas as culturas dessa nação. Quando uma igreja não investe no processo de plantação, essa igreja está declarando duas coisas. Número um, sou uma igreja egoísta, que somente estou pensando na minha comunidade e ignoro a necessidade de outras culturas que também existem nessa nação. Número 2, sou uma igreja arrogante, porque eu penso que a minha igreja é capaz de impactar a todas as culturas. Quero declarar, a nossa igreja local, por mais ungida, é incapaz de tocar a todas as esquinas culturais que existem nessa nação. A resposta é: uma igreja relevante é uma igreja plantadora. Eu tenho que tentar concluir. O primeiro pilar de uma igreja frutífera, uma igreja que reconhece que a plantação é obediência, por meio do Espírito, por meio da ressurreição. Mas número 2, o segundo pilar de uma igreja planta, uma igreja frutífera, é uma igreja que reconhece que a plantação é relevância. Só podemos ser relevantes quando somos plantadores. Número 3, e a nossa último pilar. O terceiro pilar de uma igreja frutífera é reconhecer que a plantação é a continuidade. Deveria ser terceiro, não segundo. Terceiro, continuidade. Deixa eu falar de continuidade principalmente um pouco nessa manhã. Continuidade é a capacidade de fazer provisão para as próximas gerações. Continuidade é a capacidade e ação de fazer provisão para as próximas gerações. Quando nós podemos entender que a visão que Deus nos ha dado é maior que a nossa vida. Vou repetir isso. A visão de Deus é mais grande que a sua vida. A sua vida é incapaz de conter a grandeza da visão de Deus. Não importa quão ungido, quão talentoso, quão saudável você seja, tudo que Deus tem derramado na sua vida é impossível trazer e completar durante o tempo da sua vida. O rei Davi, ele pensava que ele era o máximo. Rei, autoridade, galã, diz a Bíblia, talentoso, músico, guerreiro. Ele era um homem especial com muitos talentos, o rei. E ele se sentia assim, depois de conquistar muitas nações, ele tem um desejo de construir uma casa para Deus. Ele pensava que, ademais de tudo que ele havia conseguido, que ele também ia poder levantar a casa de Deus. E Deus lhe diz, por várias razões, lhe diz: você não vai fazer isso. Você não vai ver o cumprimento da construção da minha casa. Você não vai fazer isso. A próxima geração vai fazer esse trabalho. O seu filho vai completar esse trabalho. No momento que o rei Davi reconhece que ele não veria a finalização da visão que Deus tinha posto na sua mente, a sua ação, sua atitude muda. Ele começa a fazer preparativos para a próxima geração. Ele começa a guardar
para que a próxima geração tivesse em mão o necessário para cumprir a visão que Deus tinha dado à geração anterior. Isso significa continuidade. A visão de Deus continua. Deus lhe deu uma visão a Paulo, a Pedro e a igreja primitiva, mas a visão de Deus era mais grande que a igreja primitiva. Consequentemente, essa visão passa geração tras geração, tras geração, tras geração. A sua visão não é própria, a sua visão não é única. Deus está derramando essa visão geração tras geração. E a responsabilidade de uma geração derramar na próxima geração, por meio do discipulado, para que a visão continue e continue e continue. Porque a visão é mais grande que a sua vida. Mas a realidade é que isso também é verdade no contexto da igreja local. É triste reconhecer uma estatística histórica, e é que a maioria das igrejas, e isso não é uma declaração, é um fato estatístico, a maioria das igrejas não sobrevivem 100 anos. A maioria das igrejas, em 100 anos, a maioria dos ministérios locais, igrejas, congregações, não vão existir como existem hoje. São outras igrejas, outros ministérios, outras congregações. Entende? Me acompanha? O que sim vai existir 80, 100 anos, 120 anos são as sementes dos ministérios de hoje. Quando uma igreja tem a humildade de reconhecer que a visão de Deus é mais grande que a limitação do tempo de vida dessa igreja. Essa igreja não é arrogante nem egoísta para pensar que o único foco de trabalho é essa igreja, mas uma igreja plantadora e frutífera é uma igreja que, como o rei Davi, prepara uma porção para a próxima geração. Uma igreja frutífera prepara a porção para a próxima geração. Uma igreja que não é frutífera é intencional em deter o fruto, não quer que o fruto caia na terra, mas uma igreja frutífera intencionalmente quer que o fruto caia na terra para que o árvore seja eventualmente um pomar. A intencionalidade de preparar para a próxima geração está no processo de plantação. Quero pensar brevemente. Toda igreja tem um ciclo de vida. Quando entendemos como funcionam os estágios do ciclo de vida da igreja, entendemos por que os ministérios morrem e também por que é importante a plantação de igreja. Eu quero mencionar isso, que isso está concluindo. O primeiro estágio dos ciclos de vida da igreja é o estágio da visão. Todo ministério começa com visão. Aqueles que plantam uma igreja têm uma visão de Deus para a comunidade, para as famílias. Todo ministério começa com visão. O interessante de uma visão é que quando a visão começa, a visão não tem uma estrutura ainda. A visão não tem programas ainda, a visão não tem muitas atividades planificadas. A visão começa com visão, a visão é paixão pelas coisas que podem acontecer, e isso é a visão. Mas o que acontece com a visão é que a visão é contagiosa. Quando você tem uma visão, as pessoas querem estar com você porque querem ver o cumprimento dessa visão. O que inspira uma comunidade é uma visão. O que inspira aos homens é uma visão. Todas as revoluções que existiram na Terra são resultado de homens e mulheres com uma visão. Visão. Tudo começa com uma visão. O ministério começa com visão. É o primeiro estágio de uma igreja quando ela começa. Visão. Não tem terreno, não tem igreja, não tem templo, não tem nada, mas tem visão. Quantos experimentaram esse momento? Eu não tenho nada, mas tenho visão. Eu não tenho dinheiro no banco, mas tenho visão.
não tenho quem me vai ajudar, mas tenho visão. Deus começa com visão. Não menospreza o dia de visão. Aleluia. Começa com visão. Mas o que acontece é que todo ministério se vai graduar do estágio de visão ao estágio de confraternização, de ter companheirismo. As pessoas começam a vir contagiadas pela visão. Eu quero ser parte dessa visão. Chegando ao estágio número 2, companheirismo. Chegam as pessoas chamadas e atraídas pela visão, mas agora, atraídas pela visão, começam a ter companheirismo, amizades, confraternidades. Compartilha. Alguém o ha experimentado? Visão leva a esse momento de companheirismo. Visão cria companheirismo. Tudo que importa nesse momento é a amizade, é a conexão, é a convivência uns com os outros. Isso nos leva ao estágio número 3. Começamos com qual era o primeiro? Qual era o primeiro estágio dos ciclos da igreja? Visão. A igreja começa com uma visão, mas essa igreja, o estágio número 2 é o estágio de companheirismo. Visão leva a companheirismo, e quando nós começamos a ter esse companheirismo, o que acontece? Quando nos juntamos 5, 4, 6, começamos porque a gente tem que fazer uma comidinha. Quando vemos com organização, começamos a planificar eventos. Não é assim? Temos que fazer isso ou aquilo. Vamos vender isso, vamos vender aquilo. E começamos a planificar eventos. Vamos de visão a companheirismo ao estágio número 3, que é o estágio de eventos e programas. Começamos a ter eventos e programas, atividades, e o ministério da igreja começa a desenvolver-se como uma igreja, com o que faz a igreja, os programas que a gente tem, os eventos, as atividades, visão, companheirismo, programas e atividades. E quando você começa a ter programas e atividades, você vai perceber que vai precisar de regras, de uma estrutura, de um comitê administrativo, de uma organização estável, processo e normas, porque já começa a fazer atividades, necessitamos organização. A igreja chega a esse 4º estágio da vida da igreja, o estágio da organização da igreja. Uma igreja que tem ordem, estrutura, comitês. E isso é bom, é a fase natural da igreja. O problema é que quando a igreja passa por esses estágios, ela pensa que a vida da igreja depende desse estágio. Quando está no estágio de visão, ela pensa que se continua com visão, vai prosperar. Mas quando se gradua ao companheirismo, ela pensa, com que tenhamos companheirismo, vamos prosperar. Quando se gradua a programas, ela pensa, com que tenhamos programas bons, boas atividades, boa programação, vamos prosperar. Quando chega a estrutura, ela pensa, com que tenhamos uma boa estrutura administrativa, vamos prosperar. O problema é que quando chega ao nível 4, a igreja começa a morrer. Não porque a estrutura é má, não porque a estrutura é negativa, mas porque esqueceu que a vida da igreja não é a estrutura, não é a programação, não é a confraternidade, é a visão que Deus deu para começar o ministério. E quando a igreja esquece da visão, a igreja começa a morrer. Eu preciso pensar por que eu estou dizendo isso. Deixa eu explico, encerro isso, fecho com isso. Toda igreja nasce, vai crescer, madurar, vai chegar ao momento de ser uma igreja estruturada. Qual é o antídoto, o remédio para que a igreja estruturada comece a morrer?
O remédio é reconquistar a visão. Como é que uma igreja reconquista a visão? Reconhecer que tem que fazer preparativos para a próxima geração, e isso começa na plantação de igreja. Uma igreja plantadora é uma igreja que se renova. Uma igreja que prepara plantadores é uma igreja que nunca perde visão. Uma igreja que reconhece que a visão de Deus é maior que a minha vida, que a sua vida, que o nosso ministério. Não importa não, porque a visão continua. Quando eu já não estiver nesse mundo, a visão continua. Quando o meu ministério já não existe, a visão continua. A minha oração é que Deus abençoe e que eu possa prosperar ministérios frutíferos no Brasil. Se você recebe essa palavra e quer dizer, eu quero ser um ministério frutífero, coloque-se de pé. Coloque-se de pé. E ora, Pai, ajuda-me a obedecer, Pai. Pai, ajuda-me a ser relevante, Pai. Pai, ajuda-me a entender que a sua visão é maior. Faz em nós, Pai, ministérios frutíferos, reconhecendo obediência, reconhecendo relevância, reconhecendo a continuidade da sua palavra. Abençoa o seu povo, Senhor, a sua palavra que sempre prospera. Em nome poderoso de Cristo Jesus, Deus abençoe. Amém e amém. Graças a Deus.